Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar do maior sniper da história, que ficou mundialmente conhecido como o Morte Branca. E para falar desse personagem, a gente tem que voltar lá para o contexto da Segunda Guerra Mundial. Para ser mais preciso, ali em novembro de 1939, quando Stalin, então líder da União Soviética à época, ordenou a invasão do território finlandês. Em tese, era para ser uma invasão rápida e fácil, porque havia 3 soldados soviéticos para cada soldado finlandês. Mas não foi o que aconteceu. O exército finlandês promoveu uma verdadeira resistência, utilizando táticas de guerrilha, como as emboscadas nas florestas. E foi nesse momento que surgiu o sniper finlandês mais famoso da história, o Simon Häyhä, que foi apelidado pelos próprios soviéticos de o Morte Branca. Esse apelido não foi à toa, uma vez que ele conseguiu matar mais de 500 soldados soviéticos. E afinal de contas, por que o Simon Häyhä foi chamado de um Morte Branca? Ele era assim chamado porque ele utilizava a neve para se camuflar. Ele também utilizava uma roupa toda branca e uma máscara de tecido branca que deixava ele completamente camuflado. E foi assim que, utilizando seu fuzil rifle Mosin Nagant, que ele conseguiu se tornar um verdadeiro pesadelo do exército soviético. O Simon, por exemplo, preferia usar miras de ferro a miras telescópicas, que poderiam refletir ali a luz do sol e revelar a posição dele para o inimigo. Olha só, para evitar que a sua respiração quente contra o ar frio fosse vista pelos soldados soviéticos, ele colocava muita neve na boca antes de atirar, para assim não soltar aquele bafo quente. Tudo para se manter camuflado. A União Soviética literalmente fez uma caça ao Morte Branca, colocando seus melhores atiradores atrás dele. Até que em 6 de março de 1940, ele foi baleado no rosto por um tiro de munição explosiva. O rosto dele, pessoal, ficou praticamente deformado de maneira permanente. A bala arrancou a sua bochecha e quebrou seu maxilar. Mas ele não morreu, ele ficou uma semana inconsciente. E nessa semana que ele ficou inconsciente, a Finlândia acabou assinando um tratado de paz com a União Soviética. Após a guerra, o Simon Häyhä voltou à sua vida normal, vivendo como um caçador e um fazendeiro. Todavia, sempre tratado como um grande herói para o povo finlandês. Durante todo o seu período pós-Segunda Guerra Mundial, deu várias entrevistas, inclusive em uma entrevista ele foi perguntado se ele não tinha arrependimento de ter matado tantas pessoas. E ele disse que só estava cumprindo ordens. Outra pergunta que o repórter fez para ele foi como ele aprendeu a atirar tão bem, e ele disse que a prática levou à perfeição. O Simon Häyhä, pessoal, ele viveu até os 96 anos e faleceu no ano de 2002. Então é isso, uma breve história desse sniper famoso da história, e eu peço que vocês aí se inscrevam no canal, ativem o sininho e, claro, dê aquele like maroto. Um abraço, pessoal!